Fala pessoal! Todo mundo fica falando das dificuldades de você ter uma taxa Selic muito baixa, né, no menor patamar da história, perto de 2% ao ano. É verdade, né? Ter uma boa rentabilidade nos investimentos fica difícil mesmo, mas hoje eu tô aqui para falar de um lado bem positivo de você ter uma taxa Selic tão baixa. O Banco Central divulgou hoje um estudo mostrando que a portabilidade do financiamento imobiliário permitiu uma redução de 3 pontos percentuais na taxa de juros do financiamento. Calma aí que tem muita informação, né? Vamos por partes. Primeiro, portabilidade nesse contexto é aquela operação em que você consegue migrar o seu financiamento imobiliário da instituição em que ele começou para uma outra que te ofereça condições melhores, com uma taxa de juros menor, por exemplo. Segundo esse estudo do Banco Central, a mediana das novas taxas de juros das operações que mudaram de um banco para o outro foi 7,71% ao ano. A mediana anterior era 10,70% ao ano, que significa então uma queda de quase 3 pontos percentuais. Aí você fala, mediana? Pera aí que nós vamos entender isso. Se você pegar todas as taxas de juros de financiamento e colocar em ordem crescente, a mediana vai ser a taxa que ficar no centro dessa fila. Então, ela é um dado interessante, por quê? Porque ela permite que a gente tenha uma ideia da taxa média de juros. Nota uma coisa, a mediana não é a média, mas dá uma ideia da média. Ela desconsidera valores muito discrepantes, né? Se a mediana caiu, isso indica que a média também caiu. Ou seja, com a portabilidade, as taxas de juros dos financiamentos têm realmente caído. Se você não gosta muito de estatística ou não entende muito, tudo bem. O importante é que a portabilidade está dando certo e vem beneficiando de verdade quem opta por ela. Vamos considerar que você contratou um financiamento de R$300 mil com juros de 10% ao ano por 30 anos. Com a portabilidade, se a sua taxa caísse de 10% para 9% ao ano, sabe qual seria a economia que você teria? Eu vou mostrar. Então, olha só, pessoal, vou mostrar aqui na HP, né? Então, você vai fazer um financiamento de 300 mil, né? A gente vai colocar aqui no PV, certo? Agora, vamos pegar a taxa de 10% ao ano, eu vou transformar em taxa mensal, tá? Então, 1,10, eu vou elevar a 1 sobre 12, 1 menos 100 vezes, né? Fiz uma transformação de taxa. Essa aqui é a taxa mensal. Vou colocar aqui no I. 30 anos são 360 meses, vou pôr aqui no N. Vamos ver quanto é que eu tenho que pagar por mês. Então, tenho que pagar por mês 2.537,67. Beleza, vamos armazenar aqui na memória 1, né? STO1. Agora vamos cair essa taxa para 9%, né? Então, vou calcular a taxa mensal aqui. 1,09, entra, 12, inverte, eleva, 1 menos 100 vezes. Essa aqui é a taxa mensal, então, quando cai para 9% ao ano. Certo? Vamos colocar ela aqui no I. Mantenho todos os outros parâmetros. Eu vou pagar mensalmente 2.338, certo? Vamos armazenar aqui no 2. Agora vamos fazer a parcela de quando o juro é 10% menos a parcela de quando o juro é 9% ao mês, certo? Então vamos fazer aqui. Vamos recuperar o que eu tinha gravado aqui na memória 1, né? RCL1, entra, RCL2, subtrai. Então dá uma diferença de R$200 na parcela. Então, quando eu faço a portabilidade, se a minha taxa de juros cai 1 ponto percentual, então de 10% ao ano para 9% ao ano, eu vou pagar R$200 a menos na parcela, o que já dá um bom alívio. Mas olha quanto vai ser essa economia no todo, né? O que o Banco Central fez? Ele considerou, então, essa diferença aqui. Eu vou mudar o sinal e vou fingir que isso aqui é um pagamento mensal de R$200. O que o Banco Central fez? Ele trouxe esses R$200 por 30 anos, essa diferença, a valor presente, considerando uma taxa de juros de 4,25% ao ano, que o Banco Central entende que é o custo de oportunidade aí. Então, 4,25%, né? Eu vou transformar 4,25% ao ano em taxa mensal. Então, vamos lá, 1,0425, entra, 12, inverte, eleva, 1 menos 100 vezes. Então, isso aqui é equivalente a 4,25 ao ano. Vamos botar aqui no I e vamos calcular o valor presente. Olha só que coisa maravilhosa, hein? Se você mudar o seu financiamento, então, de R$300 mil com 10% ao ano de juros para um financiamento nas mesmas condições, né, por 30 anos, mas a taxa cair para 9%, você vai ter uma economia de quase R$41 mil. Olha que coisa maravilhosa.
Olha então que maravilha, hein? Uma economia de quase 41 mil reais é muito significativa. E isso porque a simulação considerou uma queda de só 1 ponto percentual na taxa, mas como a gente viu, há reduções que podem ser maiores, né? Essa economia vale muito pensando que a sua tarefa não é das mais complicadas. Basta procurar o banco oferecendo as melhores condições e pedir a transferência do financiamento. Outra ideia é que você procure o seu banco e, sob o argumento da portabilidade, tente renegociar aí o seu financiamento para taxas menores. O Banco Central diz que em 2019, 36 mil contratos de financiamento se beneficiaram aí da portabilidade. Mas esse número ele representa só 6,4% do total que poderia ter essas vantagens. Em tempos de Selic baixa, é hora de aproveitar o momento e renegociar os financiamentos. Se as taxas continuarem assim nesse patamar baixo, tem muita possibilidade de ganho ainda com a portabilidade. E aí, você vai ficar esperando o quê? Beleza? A gente se fala aí nos próximos vídeos. Valeu!